precisa crer que Deus já reservou pra gente a alegria de viver, abrindo de preconceitos, ou talvez objeções. move os olhos à palavra, vê o que Deus tem pra nós. Assunto sobre ele, a tua ansiedade, pois ele, o Senhor, É quem cuidará de mim. Não há por que temer, se a palavra do Senhor. Senhor cada dia é bom saber que em Cristo Tu és mais que vencedor. corre, Vive esta vida, quanta piedade ansiedade traz e quantos crentes na na corrida, mas não sentem mais. Mas em casa e na igreja, juntos com os seus irmãos, e a vida abundante já não há no coração. Embora salvo em Jesus, Jesus Cristo você precisa crer que Deus já reservou pra gente a alegria, de viver abrir mão de preconceito, conceitos ou talvez de objeções ouve os olhos na a palavra. vê o que Deus tem pra nós, dançando sobre ele a tua ansiedade. pois Ele, O Senhor quem cuidará de ti. Não há por que temer, se a palavra do Senhor. Cada dia é bom saber que em Cristo tu és mais vencedor. tu és Mais que vencedor. vencedor, tu és Mais que vencedor. Pai do Senhor, amados irmãos, Pai do Senhor, Jesus, Ele é bom nas nossas vidas. Jesus, Ele tem sido justo. Vamos agradecer a Deus por nossas vidas, agradecer por tudo aquilo que Deus tem nos permitido na nossa vida, agradecer pelo pão de cada dia. Hoje é quinta-feira. Hoje é quinta-feira, irmãos. A semana já está se acabando. Já final de noite, né? Mas acreditamos que o Senhor, Ele vai nos suprir nossas necessidades. Acreditamos que o Senhor, Ele é fiel para suprir as nossas dificuldades. Estamos aqui só organizando aqui. Eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito. Agradecer a Deus as maravilhas que Ele tem nos feito.
Agradecer a Deus. Agradecer tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Nós vamos hoje aqui para o livro de Esther. Para o livro de Esther. Pai do Senhor a todos, irmãos. Agradecer a Deus tudo que Ele... Hoje foi um dia difícil. Ô, Miqueias. Um dia difícil. Liga o ar-condicionado. Um dia de luta. Nós vamos meditar num texto hoje aqui que se encontra em Esther. O ódio leva o homem à ruína. Amã preparou uma forca contra Mardoqueu, mas o Senhor, Ele interveio, Ele chegou primeiro, e todos aqueles que se levantam contra o povo de Deus, eles perecem. Então nós vamos meditar no texto de Esther, no livro de Esther, que são 10 capítulos. Que Deus possa nos ajudar, que Deus possa nos abrir a porta da palavra. Nós vamos orar aqui, irmãos. Vamos orar. Vamos orar. Não sei se está entrando aí, porque eu não estou conseguindo ver aqui no Face. Não sei se os irmãos estão. Deixa eu aqui olhar no Face aqui. Quênia, Deus lhe abençoe. Tudo bem, não é? Deus lhe abençoe, Quênia. Então, vamos aqui só concluir aqui, só um minutinho, viu, irmãos? Só um minuto aqui. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos proporcionado, feito, permitido. Não sei o que é que está havendo aqui que não está dando certo. Vamos orar. Vamos orar. Vamos orar, Senhor. Vamos orar ao povo de Deus pela nossa família. André, a paz do Senhor. André, que Deus te abençoe. Que Deus chegue com providência na sua vida. Vamos orar. Nós devemos orar sem cessar, porque a camisa está pequena. O tempo de Deus é chegado. Vamos orar, irmãos. Hoje foi um dia atípico. Às vezes o inimigo, ele tenta nos querer parar,
vem uma tristeza no nosso coração de repente, né? E eu sei que isso é o inimigo querendo que a gente pare. Mas aí a gente clama ao Senhor e o nosso Deus resolve o problema. Vamos orar. Pai, estamos aqui mais um dia na Tua presença, Senhor. Te agradeço pelo que o Senhor tem feito em minha vida. Perdoe minhas falhas, Senhor, obras e pensamento. Guarde a minha vida, Senhor, me livra do homem mau, do homem sanguinário, da inveja, da traição, da falsidade, Senhor. Livra-me, Senhor, de todo o mal. Perdoa minhas falhas, obras e pensamentos, Senhor. Me ajuda, Senhor, a falar da Tua palavra. Me usa como canal de bênção na Tua vida, no meio da Tua palavra, Senhor. Me ajuda a pregar a Tua palavra, Senhor, porque de mim mesmo eu não tenho nada, Senhor. Me cobre com o Teu sangue, me ajuda. Derrama a Tua graça, o Teu Espírito Santo sobre a minha vida, Pai. Pai, ajuda a Tua igreja, ajuda o Teu povo, a nossa nação, Pai. Visita as igrejas, o Evangelho, a Tua palavra, visita cada pastor, cada obreiro da Tua casa. Abençoa Teus filhos, Senhor. Abençoa aqueles que têm feito a Tua obra com responsabilidade. Ajuda a Tua igreja, Senhor. Desperta aqueles que estão, Senhor, dormindo, despercebido. Desperta, Senhor, o Teu povo que está sem perceber a Tua chegada. Ajuda-nos, Senhor, a pregar a Tua palavra. Ajuda, desperta. Levanta homens e mulheres corajosas, fortes, destemidas, cheios do Espírito Santo, para pregar a Tua palavra, para fazer o ide da Tua palavra, Senhor. Para levar, Senhor, a quem necessita da Tua palavra. O Senhor permitiu que nós tivéssemos a internet hoje para poder pregar, para poder falar do Teu amor. Que esta palavra possa chegar, Senhor, aos corações daqueles que necessitam, Senhor. A Tua palavra é penetrante, vai até a profundeza da nossa alma, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a pregar a Tua palavra. Abre a porta da palavra. Ajuda, Senhor, os necessitados, o órfão, as viúvas, Senhor. Ajuda nosso país, chegue com milagre, com providência, com saúde, Senhor. Ajuda nossas autoridades, presidente, governadores, prefeitos, juízes, todos aqueles que são autoridades constituídas por Ti, Pai. Ajuda a nossa nação, chegue com providência, com milagre, ajude todo mundo, Pai. Chegue em todos os continentes do mundo, Ásia Central, Ásia, Europa, Senhor. Abençoa, Senhor. Chega a Tua palavra, América do Sul, América do Norte, Pai. Abençoa, Senhor, nossos países e o mundo com essa pandemia, Senhor. Levanta homens para produzir essa vacina, Senhor. Que esse material que está necessitando aqui, as empresas brasileiras, a China, a Índia, possa enviar logo esse material. Ajuda o Teu povo, ajuda a nossa nação, Pai. Assim eu te peço, Senhor, e te agradeço, Senhor. Perdoa minhas falhas, Senhor, eu não sou digno de nada. Eu não sou digno de nada, Senhor. Eu sou pecador, cheio de defeitos, Senhor. Me ajuda, Pai. Me ajuda a Te servir. Me ajuda a falar do Teu amor. Me ajuda, Senhor. Perdoa meus erros, Senhor. Ajuda meu filho. Guarda ele, guarda minha família. Guarda o lar. Guarda todo o lar aqui no Brasil e no mundo. Ajuda os filhos, Senhor. Os jovens, as crianças, os adolescentes, Senhor. Dê livramento, Senhor. Visite aqueles que estão encarcerados, Senhor. Ó, Senhor, liberte aquele povo, Senhor, que estão presos. Ó, Senhor, tira aquele povo que está depressivo, chegue com cura, com milagre, Senhor. Ó, Senhor celestial, nos ajude, Pai. Perdoa, Senhor, o Teu povo, perdoa aqueles que não Te escutam, perdoa aqueles que não Te ouvem, Senhor. Perdoa aqueles que se levantam contra Ti, perdoa aqueles que fazem leis contra Ti, Pai. Nos ajuda, Pai, a pregar a Tua palavra.
nos ajuda a levar a tua mensagem àqueles que necessitam. Faz o teu querer na minha vida, abençoa irmã Andréia, abençoa irmã Sandra, abençoa o pastor João Batista, abençoa a Lana, abençoa a pastora Rosinete, Ministério Tempo de Preparação, abençoa, Senhor, todos aqueles que fazem a tua obra com sacrifício. Ajuda, Senhor, e desperta o teu povo. Assim eu já te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amados irmãos, Estela Matos, a paz do Senhor, André, a paz do Senhor. Irmãos, como eu já disse, o texto hoje é em Esther, no livro de Esther, que nós estamos pregando. Vamos falar hoje sobre o ódio que o ódio que Amã tinha contra Mardoqueu. Então, esse ódio levou ele à ruína e à sua família. O ódio não é coisa boa. A raiva, o rancor, aqui, deixa Deus trabalhar no nosso meio. Se você está com esse processo, com esse momento de raiva, de rancor de alguém, perdoe. Perdoe, porque o nosso juiz é o Senhor Jesus. Quem é o nosso advogado é o nosso Senhor Jesus. Ele é quem resolve nossas situações. Amã, ele preparou uma forca para os seus adversários, para Mardoqueu, o seu adversário, e preparou um decreto para matar todos os judeus. Se utilizou da instabilidade do rei Assuero e cometeu essa atrocidade. Mas o Senhor interveio. O Senhor intervém nas nossas dificuldades. O Senhor, Ele é bom. Vamos meditar aqui no texto da palavra de Deus. Me perdoe. Eu sei que aqui tem uma pregadora, Andréa. Andréa Carina é uma pregadora grande, conhecedora da palavra. Então, se tem alguém que tem um estudo elevado mais do que o meu, me perdoe minhas falhas e que Deus me ajude. Que aqui é tudo para engrandecimento da obra do Senhor. Amém? Vamos orar. Vamos meditar na palavra de Deus. Irmãos, Esther, os acontecimentos de Esther abrangem um período de mais de uma década. Então, Assuero oferece os seus banquetes. Ramã lança as sortes. Isso é os acontecimentos que vão acontecer aqui no texto que eu estou falando para os irmãos. Assuero, o rei Assuero, oferece os seus banquetes. Ramã lança sortes. Esther compadece diante de Assuero. Amã estabelece o seu decreto, o decreto que ele fez o rei assinar contra os judeus, contra o povo de Deus. E ai daquele, irmãos, que se levanta contra o povo de Deus, viu? Data planejada para o aniquilamento dos judeus. Mordecai, ou Mardoqueu, como queira, estabelece o seu decreto, dia no qual os judeus poderiam se defender de ataques, porque Amã preparou uma cilada para o povo de Deus. Mas Deus interveio, Deus vai intervir na tua causa, Deus vai intervir nas tuas dificuldades, nos teus problemas. O nosso Deus, Ele é excelente em resolver problema. Amém? Então vamos meditar, irmãos. No capítulo 1, eu vou ler só alguns textos aqui. Isto aconteceu nos dias de Assuero, o Assuero que reinou sobre 127 províncias, ou estados, ou municípios.
desde a Índia até a Etiópia. Naqueles dias, quando Assuero reinava na cidade de Susa, no terceiro ano do seu reinado, quer dizer, o seu reinado estava recente, deu um banquete a todos os seus oficiais e servidores. Ou seja, ele preparou uma grande festa para homenagear seus governadores, suas autoridades, servidores, o exército da Pérsia e da Média, bem como os nobres e os governadores das províncias estavam presentes. Não, todas as autoridades estavam presentes nessa festa. Então Assuero mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza durante muitos dias. Quer dizer, Assuero mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza durante muitos dias, durante 180 dias. Quer dizer que essa festa, esse banquete, mais ou menos tenha durado esses 180 dias. Não pode ter sido direto, mas vamos ver o texto aqui, né? Introdução. Nesta abertura, o autor estabelece a cena descrevendo a queda da rainha Vasti. Ele era casado com a rainha Vasti. O nome da esposa de Assuero, o rei, ou Artaxerxes, como chamava, tanto faz. Então, ele era casado com Vasti, a rainha Vasti. E a rainha não estava nesse banquete, porque as mulheres faziam suas festas com as mulheres e os homens com os homens. Então, amados irmãos, aqui nós vamos ver aqui o que aconteceu. Passados esses dias, o rei deu um banquete a todo o povo que estava na cidade de Susa, tanto para os maiorais como para os menores. Quer dizer, o banquete foi para todos, tanto o mais pobre como o mais rico, todos se banquetearam. A fartura era grande. Durante 7 dias nos pátios do jardim do Palácio Real. Bebiam sem restrição, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Quer dizer, todos estavam livres para beber o que queria e comer o que queria. Era um grande banquete. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres no palácio do rei Assuero. Então a rainha ela dava um banquete para as mulheres e os homens para o rei para os homens. A rainha Vasti desafia o rei Assuero. No versículo 10 do capítulo 1 em diante, no 7º dia, quando o seu coração já estava alegre por causa do vinho, o rei Assuero ordenou a Meumã, Bitsa, Arbônia, Bigta, Abacta, Zeta e Carcas, os 7 eunucos que o serviam na presença dele, que trouxesse à sua presença a rainha Vasti. Ele queria apresentar. É muito comum a gente apresentar a nossa esposa para os nossos amigos, para a família, né? Num banquete. Ele queria apresentar a sua esposa. E ele pediu que os seus eunucos fossem buscar, trouxesse à presença a rainha Vasti, com a coroa real. Ele queria mostrar aos povos e aos príncipes a beleza dela, pois ela era muito bonita. Irmãos, quando Deus, a palavra que veio no meu coração aqui, quando Deus quer dar vitória ao seu povo, ele tira rei, coloca rei, ele tira rainha e coloca rainha. Ele quando quer dar vitória a gente no trabalho, ele também ele mexe como ele quer. O Senhor, ele sabe trabalhar no meio. Então a rainha Vasti endureceu o seu coração e não atendeu ao pedido do rei. Isso era um crime. Isso não podia acontecer. Porém, a rainha Vasti se recusou a atender a ordem do rei,
transmitida por meio dos eunucos. Diante disso, o rei muito se enfureceu e se inflamou de raiva. Irmãos, Deus endureceu o coração da rainha para dar vitória ao seu povo, porque ele já sabia o que ia acontecer. Deus, ele é onisciente, onipresente, ele está em todos os lados, ele conhece tudo, ele conhece o ontem, hoje e o amanhã. Então Deus já sabia, o Senhor já sabia o que estavam se preparando. Então a rainha, Deus endureceu o coração da rainha. Eu acredito que tenha sido o Senhor, irmãos, porque para nos dar vitória, o Senhor, ele endurece o coração do rei. Irmãos, o Senhor, ele é grande. Se você está aguardando algo da parte de Deus, creia que Deus, ele sabe trabalhar. Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque era seu costume fazer isto. Dos tempos, porque era seu costume fazer isso na presença de todos os que conheciam a lei e o direito. E os mais chegados eram Sezena, Setar, Adimata, Tarsis, Meres, aqueles conselheiros. Ele foi consultar. E os 7 príncipes dos persas e dos médios e dos medos, que tinham acesso direto ao rei, se assentavam como principais no reino. Ele perguntou, segundo a lei, o que se deve fazer a rainha Vaste? O rei queria saber o que era que devia fazer. Por não haver cumprido a ordem do rei Assuero, transmitida por meio dos eunucos. Então Memuca disse na presença do rei e dos príncipes, a rainha Vaste não somente ofendeu o rei, mas também todos os príncipes e todos os povos de todas as províncias do rei Assuero. Ou seja, ela cometeu um ato que podia levar as outras mulheres dos seus, as mulheres que eram casadas, a não atender o pedido do seu marido. Então ela cometeu um erro ali muito grave. Então, irmãos, a rainha Vaste não somente ofendeu o rei Assuero mandou que a rainha Vaste fosse trazida à sua presença, mas ela não foi. Hoje mesmo as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvir o que a rainha fez, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei. Ou seja, aquilo que a rainha fez poderia desencadear uma grande consequência no meio do povo, porque as mulheres iam tomar por base aquilo que a rainha tinha feito. Então, amados irmãos, e no versículo 19, se for do agrado do rei que ele baixe um decreto real e que se inscreva nas leis dos persas e dos médios, e não se revogue, que Vaste fica proibida de comparecer à presença do rei Assuero, e que o rei dê o reino dela a outra, ou seja, melhor do que ela. Quando este decreto do rei for proclamado em todo o seu reino, que é tão vasto, todas as mulheres darão honra ao seu marido, tanto ao mais importante como ao menos importante. Aquilo que a rainha fez, por exemplo, o que é que nós vemos hoje no tempo de hoje? Muitas mulheres são donas de si. Muitas mulheres, porque os casamentos, muitos hoje são terminados. Muitos casamentos não dão certo. Porque muitas vezes a mulher não quer obedecer o seu marido. A mulher não quer concordar com o seu marido. Então, neste tempo aqui, irmãos, a rainha Vaste ia ser tomada por exemplo, para que nenhuma mulher cometesse esse erro também. Tanto as maiores, ou seja, as ricas como as pobres, seriam um exemplo para todas. Então o rei decretou esse decreto. O conselho agradou tanto ao rei como aos príncipes, e o rei fez o que Memuca havia sugerido. Enviou cartas a todas as províncias, cada província segundo o seu modo de escrever, e cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse seu em sua casa, e que falasse a língua do seu povo. Então esse decreto foi se estendido para todas as províncias, segundo a língua de cada um. Então, irmãos, no capítulo 2, esse é o capítulo 1. No capítulo 2
Esther é feita rainha. Vamos meditar alguns textos aqui. Depois disso, quando a raiva do rei Assuero já havia passado, ele se lembrou de Vaste. Depois de muito tempo, ele sempre se lembrou da sua esposa e do que já havia feito e do que havia sido decretado contra ela. Então os servos do rei que o serviam lhe disseram que se procurem moças virgens de boa aparência para o rei, que o rei nomeie comissários em todas as províncias do seu reino, que reúna todas as moças virgens de boa aparência no harém da cidade de Susa. Harém era um local no palácio que ficavam as moças, as mulheres, a rainha. Então, sob os cuidados de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e que se dê a elas os produtos de beleza que desejarem. A moça que cair no agrado do rei, essa reina em lugar de Vaste. Então começaram a procurar, trouxeram muitas moças virgens, bonitas. Mas Deus, ele tinha traçado um projeto para Esther. E Deus tem um plano para a tua vida também. Aqueles que se levantam contra ti perecerão, irmãos. Esther era órfã de pai e mãe e era criada pelo seu tio Mardokai ou Mardoqueu. O rei concordou com isto e assim se fez. Ora, na cidade de Susa havia um judeu da tribo de Benjamim chamado Mordecai ou Mardoqueu, como alguém fala, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis. Ele tinha sido levado de Jerusalém como exilado. O povo que estava lá no reinado de Assuero, os judeus tinham sido levados cativos, estavam pagando o preço do pecado. Lá em 2 Reis, capítulo 24, versículo 10 a 16, fala sobre esse texto. E 2 Crônicas 36, versículo 10. Ora, na cidade de Susa havia um judeu da tribo de Benjamim chamado Mardoqueu, Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis. Ele tinha sido levado de Jerusalém com os exilados, que foram deportados com Jaconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado para o exílio. Mordecai havia criado Hadassa, que é Esther, o nome dela hebraico era Hadassa. Se eu tivesse uma filha, eu botava esse nome, viu? Hadassa, que é Esther, filha de seu tio, que era órfão de pai e mãe. A jovem era bonita e formosa. Depois que o pai e a mãe dela morreram, Mordecai o adotou como filha. Quando a ordem e o decreto do rei foram divulgados, muitas moças foram levadas para a cidade de Susa, sob os cuidados. E ali, irmãos, elas foram cuidadas. Eu não vou prolongar o texto aqui. As moças eram levadas, era tratada com aquelas belezas, aqueles cremes, aquilo tudo. E era um ano, irmãos, era um ano que essa moça ficava se preparando. Depois de 12 meses de tratamento, segundo as prescrições para as mulheres que eram embelezadas, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com óleo aromático, essências e perfumes em uso entre as mulheres. Chegava a vez de cada moça ser levada ao rei Assuero. Então a moça ia ao encontro do rei e podia levar consigo tudo o que quisesse do harém para o palácio. À tarde, ela entrava no palácio e pela manhã voltava para o segundo harém. Sob os cuidados de Sagás, eunuco do rei, guardava as concubinas. A moça não voltava mais ao rei, a menos que o rei desejasse e ela fosse chamada pelo seu nome. O rei tinha que chamar a moça pelo nome. Quando chegou a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai,
que tinha adotado como filha, ela não pediu nada além do que Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, lhe havia aconselhado. Ou seja, Deus usou um dos eunucos para aconselhar Esther. Isso é tudo Deus trabalhando na vida de Esther. Deixe Deus trabalhar na sua vida. Às vezes, Deus usa alguém para nos cuidar de nós, para trabalhar no meio da nossa vida. E esse eunuco, Deus usou ele para abençoar Esther, para orientá-la. E Esther alcançou o favor de todos os que a contemplavam. Assim Esther foi levada ao rei Assuero ao palácio real no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. Quer dizer, já fazia 7 anos do reinado do rei Assuero. Quer dizer que já fazia 4 anos que ele estava separado da sua esposa. O rei amou Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou diante dele favor, aprovação mais do que todas as virgens. E o rei pôs a coroa real na cabeça dela e a fez rainha em lugar de Vaste. Irmãos, Deus, quando quer abençoar alguém, ele sabe trabalhar. O Senhor, ele sabe trabalhar. Deus endureceu o coração da rainha. A rainha Vaste endureceu seu coração, não quis obedecer o seu esposo, foi destituída do cargo, foi destituída, foi expulsa do palácio. Esther foi escolhida entre as mulheres que foram, entre todas as mulheres que foram para o harém para se preparar para o rei. Esther foi a escolhida. Sabe por quê? Porque Deus tem um plano na vida de Esther. E Deus tem um plano na nossa vida. Deus, ele tem um plano na minha vida e na tua. E deixe Deus trabalhar, irmãos. Irmãos, Mordecai, quando as virgens foram reunidas pela segunda vez, Mordecai estava sentado junto à porta do rei. Esther ainda não havia declarado a sua linhagem e o seu povo. Esther não tinha dito que fazia parte dos hebreus, família dos hebreus, e lhe havia ordenado, e Mordecai pediu que ela não falasse. E Esther continuava a cumprir as ordens de Mordecai, ou seja, o seu tio, Mardoqueu, como tinha feito quando este a criava. Mardoqueu, vou continuar como Mardoqueu. Descobre uma conspiração. Havia uma conspiração contra o rei Assuero para o matar. E Mordecai, ou Mardoqueu, ele descobriu essa traição. Naqueles dias, quando Mardoqueu estava sentado junto à porta do rei, 2 eunucos do rei, que se chamavam Begta e Teres, e eram do corpo da guarda, ficaram indignados e planejavam matar o rei Assuero. Isto chegou ao conhecimento de Mardoqueu, que o rei revelou à rainha Esther. E Esther disse ao rei, em nome de Mardoqueu, investigou o caso e era fato, ou seja, era verdadeiro. Os 2 conspiradores foram pendurados numa forca, e isto foi escrito no livro das crônicas, diante do rei. Se você for lá no livro das crônicas, você vai ver esse texto. O capítulo 3, irmão, chegamos no capítulo 3. Mardoqueu é odiado por Amã. Eu botei o texto da mensagem aí. O ódio leva o homem à ruína. Por quê? Porque Amã odiava Mardoqueu, ou seja, odiava o povo de Deus. Depois disso, o rei Assuero agradeceu a Amã, filho de Emedata, a Gatita, e exaltou e lhe deu um cargo mais elevado do que todos os oficiais que estavam com ele. Ou seja, Amã foi para o posto maior, ou seja, era o segundo homem do rei, era o segundo, depois do rei, ele era o homem mais importante do seu reinado. Amã ficou com um poder muito grande,
Pai do Senhor, Ana Paula. Amém, André. Eu creio, André, que é verdade. Sou apenas servo aprendendo. Amém. Nós também somos servos, estamos aprendendo aqui. Então, irmãos, todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam diante de Amã. Por quê? Porque ele se tornou um homem muito importante para o reinado de Assuero. Mas Mardoqueu, ele não se curvava para Amã, porque essa era a ordem do rei a respeito dele. Mordecai, porém, Mardoqueu, porém, não se inclinava nem se prostrava. Entendeu? Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava para Amã. Então os servos do rei que estavam na porta do rei perguntaram a Mardoqueu: por que você está transgredindo as ordens do rei? Dias após dias falavam com Mardoqueu, mas ele não lhes dava os ouvidos, ou seja, ele não se curvava para Amã, ele não dobrava seu joelho para honrar aquele homem, porque ele conhecia a índole de Amã. Então aconteceu isso, Amã, para ver se as palavras de Mardoqueu se manteriam em pé, porque ele tinha declarado que era judeu. Quando Amã viu que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor, encheu-se de raiva, encheu-se de ódio. Por isso, irmãos, tenha muito cuidado quando a gente tem rancor, tem ódio, tem mágoa. A gente age por impulso e cometemos erros terríveis. Por isso que o ódio leva o homem à ruína. O ódio leva o homem ao precipício. Então ele ficou cheio de furor, porém julgou que era pouco nos seus propósitos atender apenas contra Mardoqueu, porque ele havia declarado de que o povo lhe havia declarado de que o povo era Mordecai, porque isso Amã procurou destruir todos os judeus. O desejo de Amã era destruir todos os judeus. Olha o que ele preparou, irmãos. Amã pretende matar todos os judeus. Irmãos, os nossos adversários, nosso adversário maior, o nosso inimigo maior é o diabo. O nosso inimigo maior, ele vive ao nosso derredor. Ele quer que nós pereçamos, caímos numa fraqueza para nos acusar. Amã, ele tinha esse ódio, esse furor, essa raiva contra Mardoqueu, e porque ele pertencia aos judeus. Ele queria matar todos os judeus, mas ele não era o rei. Ele precisava que o rei autorizasse. Olha o que ele fez, irmãos. No primeiro mês, que é o mês de Nisan, no 12º ano do reinado de Assuero, já era o 12º ano, já era 12 anos do seu reinado, foi lançado o pu, isto é, fizeram um sorteio na presença de Amã para determinar o dia e o mês, e foi sorteado o 12º mês, que é o mês de Adar. Então Amã disse ao rei Assuero, olha o que ele disse ao rei: existe um povo espalhado, disperso entre os povos de todas as províncias. Olha o que ele disse ao rei: existe um povo espalhado e dispersos entre os povos em todas as províncias do seu reino, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos. Eles cumprem as leis do rei e por isso eles não cumprem a lei do rei e por isso não convém tolerá-los. Olhe o que foi que Amã preparou. Se for do agrado do rei, decrete-se que sejam mortos. Irmãos, o teu adversário que pretende te destruir, o teu inimigo maior, o nosso inimigo maior, ele não vai prevalecer. Os nossos inimigos terrenos
e no mundo celestial, ele não vai prevalecer sobre nossas vidas. O que nós precisamos é confiar no Senhor, é acreditar na grandeza de nosso Deus, é acreditar. Pai do Senhor, sou Rosineide de Araraquara, São Paulo. Amém, irmão. Pai do Senhor. Irmãos, nós devemos confiar no Senhor. Mardoqueu, ele confiava no Deus de Israel, o Deus das nossas vidas. Mardoqueu, ele não temia nada daquilo que pudesse acontecer, porque Deus já colocou uma rainha, uma mulher que temia ao Senhor, no lugar da rainha desobediente. Então Deus, todo aquele propósito da rainha endurecer seu coração, aquilo foi o propósito de Deus, foi Deus que fez. Aquilo não foi a rainha, não, foi Deus. Quando Deus quer nos dar vitória, irmãos, Ele estabelece rei, Ele tira presidente, Ele tira governador, Ele tira qualquer autoridade. Aqueles que se levantam contra o povo de Deus, eles caem em ruína. Olha aí o que aconteceu no nosso país, contra aquele povo político que se levantava contra o povo de Deus, que queriam perseguir a igreja, que queriam se levantar contra a família. O que foi que aconteceu com eles? Assim, irmãos, é aqueles que se levantam contra nós, contra a gente, a igreja. Nós somos a igreja de Deus. E o Senhor está no nosso meio. O Senhor está no nosso meio para nos dar a vitória. Irmãos, o rei decreta que sejam mortos, e eu porei nas mãos dos que executarem. Olha o que foi que ele ofereceu ao rei. E eu porei na mão dos que executarem a obra 340 toneladas de prata. Você já imaginou, irmãos? Ele ofereceu 340 toneladas de prata para aqueles que assassinassem todos os judeus, para que entrem nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão do seu anel sinete e o deu a Amã, filho de Ramidata, Agagita, inimigo dos judeus. Ele disse: fique com essa prata e faça com esse povo o que bem quiser. Ou seja, o rei deu o seu anel. Aquele anel era o anel que qualquer uma pessoa só era carimbar, quer dizer que estava autorizado pelo rei. Então o rei deu o seu anel a Amã, deu todo o poder a Amã para preparar o decreto, para que o povo... E ele não quis as pratas, ele disse assim: fique com esta prata e faça com esse povo o que bem quiser. Assim o rei falou. Mas o rei, irmãos, não entendia que sua esposa era deste povo. Ele não entendia que Amã estava com ódio de um homem, de um povo, e queria destruir o povo. E não entendia e colocou o povo como que fosse inimigo do rei. Irmãos, os nossos inimigos, eles preparam ciladas contra a nossa vida. Mas quem nos livra de todas é o Senhor. Quem nos livra de todas as ciladas é o Senhor. Irmãos, o rei decreta a morte dos judeus. Ou seja, com aquele anel, o rei decretou a morte dos judeus. Então, irmãos, no dia 13 do primeiro mês, chamaram o secretário do rei, e segundo tudo que Amã havia ordenado, se escreveu aos satrapas do rei, aos governadores de todas as províncias e ao chefe de cada povo. Ou seja, mandou ofício para todas as cidades, para todos os estados, e mandou os ofícios, irmão, ordenando, e ele colocou mais o dia que era para acontecer isso. E a ordem devia ser endereçada a cada província no seu próprio modo de escrever, e a cada povo na sua própria língua. Foi escrita em nome do rei Assuero e selada com o anel do rei. Ou seja, foi escrita
eu ver aqui. Foi escrita em nome do rei, quer dizer que não foi o rei que escreveu. Foi escrita no nome do rei e selada com um anel. Ou seja, quem preparou toda a cilada, contra o povo judeu foi Amã. Aqueles que preparam a cilada contra mim, contra ti, aqueles que guardam rancor contra mim e contra ti, não se preocupe, irmãos. Eles vão perecer. Amã, ele pagou o preço por esse ódio, por essa raiva que ele tinha. E aqui, irmãos, as cartas foram enviadas por meio de mensageiro a todas as províncias do rei com instruções para que um só dia, o dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, ou seja, ele deixou até a data para que acontecesse tudo isso. Irmãos, os mensageiros impedidos pela ordem do rei partiram imediatamente e a lei foi proclamada na cidade de Susa. O rei Assuero e Amã se assentaram para beber, mas a cidade de Susa estava perplexa com aquela ordem do rei. E o rei, eu acredito que o rei foi usado sem perceber o que ele estava cometendo, ou seja, Amã preparou uma cilada e usou o rei para autorizar aquilo que ele desejava no seu coração. Por isso que nós devemos ter cuidado, nós devemos orar, nós devemos buscar o Senhor. O inimigo, ele quer prevalecer sobre a minha vida e a tua vida, mas ele não vai prevalecer. Por isso que nós devemos ter cuidado, irmãos. Não devemos contar nosso segredo a ninguém, guardar o segredo, guardar tudo aquilo que Deus nos revela. A gente tem que ter cuidado, porque, irmãos, o mundo é mau, o mundo é perverso, o mundo é cruel, o mundo é cheio de malícia, o mundo é mau, o mundo é cheio de demônios, irmãos. Por isso que o crente deve estar firme na rocha. Irmãos, no versículo 4, eu vou adiantar aqui, Esther promete interceder pelo seu povo. Ou seja, Esther ouve sobre o assunto. Irmãos, se vocês puderem compartilhar, compartilhe, nos ajude a compartilhar. Se puder marcar alguém, marque, aí eu não sei como é que é, mas se puder compartilhar, compartilhe e nos ajude a pregar o evangelho. Irmão, Esther promete interceder pelo seu povo. Quando Mardoqueu soube que tudo o que havia passado, rasgou as suas roupas, se cobriu de pano de saco e de cinza e saiu pela cidade clamando em alta voz e soltando gritos de amargura. Mardoqueu ficou angustiado, triste. Mardoqueu ficou sofrendo, não só por ele, mas pelo seu povo. Irmãos, é muito difícil saber que alguém planeja algo contra a gente. É muito ruim a gente saber que alguém tem ódio contra a gente. É muito ruim. E Amã e Mardoqueu, quando soube desse decreto, ele se vestiu de pano de saco. O pano de saco, no tempo antigo, no tempo de Israel, era como humilhação diante de Deus, ou seja, se humilhando perante Deus, por aquela situação de amargura. Chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pela porta do rei, ou seja, ele ficou na porta do rei, na porta do palácio real. Em todas as províncias onde chegava a palavra do rei, a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação. O povo judeu ficou desesperado, irmãos, porque iam pagar um preço que não sabia por que estava pagando aquele preço, só por causa do ódio de um homem, só por causa de um projeto de um projeto de um homem mau que desejava eliminar o povo para dizer que ele era, para dizer que ele podia fazer aquilo. Irmãos, é muito difícil. Mardoqueu, o povo judeu chorava, lamentava, gritava, ficava lamentando
e clamando a Deus, e muitos se deitavam em pano de saco e de cinza. Então as servas de Esté e os eunucos vieram e contaram a ela o que se passava. A rainha ficou muito aflita, mandou roupas para Mardoqueu pudesse tirar a vestimenta de pano de saco e se vestisse, mas ele não aceitou. Ela queria falar com Mardoqueu, mas Mardoqueu não poderia entrar com aquela roupa até o palácio. E ela não poderia sair do palácio para se encontrar com ele. Mas ele não aceitou. Então Esté chamou Rataque, um dos eunucos do rei que este tinha escolhido para a servir, e lhe ordenou que fosse a Mardoqueu para saber o que se passava e por que ele estava fazendo aquilo. Ou seja, Mardoqueu estava na porta do rei gritando, lamentando, chorando, irmão, todo mundo. Então Esté queria saber por que ele estava passando tudo aquilo, por que ele estava gritando, por que ele estava lamentando, por que ele estava chorando, por que ele estava de pano de saco. Então, irmãos, Rataque foi até a praça da cidade para encontrar-se com Mardoqueu junto à porta do rei. Mardoqueu contou tudo o que havia acontecido com ele. Disse também a quantia certa de prata que Amã tinha prometido pagar aos tesouros. Disse também a quantia de pratas, ou seja, 370 toneladas, né, irmãos? ...340 toneladas de prata. Mardoqueu contou tudo o que havia acontecido com ele. Disse também a quantia certa de prata que Amã tinha prometido pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu uma cópia do decreto escrito que havia sido proclamado em Susa, ordenando a destruição dos judeus. Mardoqueu pediu a Rataque que mostrasse a cópia a Esté e a pusesse a par de tudo, a fim de que ela fosse falar com o rei e lhe pedisse misericórdia, e a sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Ou seja, irmão, Deus colocou Esté ali com uma finalidade. Muitas vezes você está em um lugar que você não entende porque você está naquele lugar, mas é para uma finalidade. Irmãos, quando eu estava para vir aqui para João Pessoa, eu não entendia qual era o lugar que eu ia morar, mas há uns anos atrás, Deus usou um homem, um profeta, que ainda existe profeta na terra, e ele disse que eu ia mudar de estado, eu ia morar em algum outro estado, que eu morava em Pernambuco. Irmãos, e Deus me trouxe para cá. E através de eu vir para cá, eu comecei a desenvolver esta obra para o Senhor. Deus, ele sabe trabalhar. Deus, ele tem a maneira de trabalhar. Tudo que Deus fala, ele cumpre. Irmãos, Rataque voltou a transmitir a Esté as palavras de Mordecai. Então Esté falou com a Rataque, mandou a ele entregar-se a seguinte mensagem das províncias do rei. Sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para falar com o rei, não há outra sentença que não seja a morte. Ou seja, ela não podia ir até o rei, porque se ela fosse até o rei sem o rei chamá-la, ou seja, ela seria morta, irmão. Que lei terrível, né? Então, que não a de morte, a não ser que o rei estenda para essa pessoa o cetro de ouro para que viva. E nestes 30 dias não fui chamada para comparecer diante do rei. Já fazia 30 dias e ela não tinha chamada para comparecer diante do rei. Então, irmãos, estas palavras de Esté foram transmitidas a Mardoqueu. Então Mardoqueu pediu que respondesse a Esté: não pense, por estar no palácio real, você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. Então a Mardoqueu disse à rainha Esté que por ela estar como rainha,
ela não escaparia da morte, porque era ordem do rei. Então, porque se você ficar calado, agora de outro lugar virá o socorro e livramento. Ou seja, se Esther não intervisse nessa situação, o Senhor era capaz de nos livrar e ela pagaria um preço altíssimo. O livramento para os judeus, mas você, se a casa de seu pai perecerão, mas quem de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus, mas você e a casa de seu pai perecerão, mas quem sabe se não foi para uma conjuntura como esta que você foi elevado à condição de rainha. Irmãos, Deus ele sabe trabalhar. Deus endureceu o coração da rainha Vaste para Esther ser a rainha. Deus preparou o caminho. Deus ele prepara o caminho para a nossa vitória. Deus prepara o nosso caminho. Deus ele cuida de nós. Deus ele cuida dos nossos filhos. Deus ele cuida do nosso lar. Deus ele cuida de tudo aquilo que nós pensamos, que nós não pensamos e nem planejamos, é maior do que o que Deus tem preparado para nós. Irmãos, Esther não tinha nenhum pensamento, nem sonho ser rainha. Ela era uma mulher escrava do rei Assuero, ou seja, ela estava vivendo na escravidão. E Deus colocou ela como rainha, Deus deu vitória a ela, Deus deu vitória ao seu povo. Então Esther pediu que levasse a Mordecai a seguinte resposta: vá e reúna todos os judeus que estivessem em Susa para fazer um jejum. Jejuem por mim, não comam, não bebam nada durante 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu estiver de morrer, morrerei. Ela disse que iria falar com o rei. Se tivesse de morrer, morreria. Mas pediu para o povo orar e jejuar. Como é importante a oração. Através da oração, Deus nos manda a nossa resposta. Através da oração, a nossa vitória chega. No capítulo 5, Esther convida o rei Amã para um banquete. E o rei, no 3º dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior do palácio real, em frente à residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, voltando para a porta da residência, quando o rei viu a rainha, ou seja, a rainha foi até o palácio real, e ali o rei a viu. E quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, ela alcançou favor diante dele, e o rei estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se aproximou e tocou na ponta do cetro. Então o rei perguntou: o que é que você tem, minha rainha? O que é que você tem, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Até a metade do rei será lhe dado. Esther respondeu: se for do seu agrado, venha hoje com Amã ao banquete que eu preparei para o rei. Então ela preparou um banquete, mas esse banquete ela não contou nada ao rei. Então ela preparou outro banquete. Meu pedido ao meu desejo são os seguintes: se achei favor diante do rei, se for de agrado do rei, concedeu o meu pedido e cumpriu o meu desejo, então o rei venha com Amã ao banquete que vou preparar para eles amanhã. Então farei o pedido que o rei me conceda. Então ela foi 2 dias, ou seja, ela preparou um banquete num dia, mas não contou a ela o que queria do rei, porque o rei tinha prometido lhe dar até a metade do reino. Então ela preparou o 2º banquete. Naquele dia Amã saiu alegre e animado, mas ficou furioso a encontrar Mardoqueu junto à porta do rei e ver que ele não se levava nem tremia diante dele. Porém Amã se conteve e foi para casa. Depois mandou vir os seus amigos e Zeres, sua mulher. Amã foi sobre a glória das suas riquezas. Amã falou sobre a glória das suas riquezas para o seu povo.
a multidão de seus filhos, tudo que o rei tinha lhe engrandecido, e como tinha exaltado sobre os oficiais do servo do rei. Então Amã estava contando tudo o que ele tinha adquirido, todas as riquezas, aos seus amigos e à sua família. E Amã acrescentou: a própria rainha Esther ninguém mais convidou para vir com o rei ao banquete que tinha preparado, a não ser a mim, e também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Porém, tudo isto não me satisfaz, enquanto eu vi o judeu, tudo isso não me satisfaz, enquanto eu não vi, eu vi o judeu Mordecai sentado junto à porta do rei. Ou seja, Mardoqueu incomodava. Você já percebeu que a presença de Deus na nossa vida incomoda muita gente? Você já percebeu que quando a gente está servindo a Deus com fidelidade, com sinceridade, o inimigo se incomoda conosco? Isto é verdade, irmãos. Então Mardoqueu, então Zeres e a mulher de Amã e todos os amigos deles disseram: mande fazer uma forca de 22 metros de altura pela manhã, diga ao rei que nela enforquem amanhã Mardoqueu. Então vá alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Amã. Os filhos deram conselho a Amã para que preparasse uma forca para Mardoqueu. A sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a forca. Irmãos, quem prepara cilada contra mim e contra ti, não vai para frente, irmãos. Todos aqueles que se levantam contra mim e contra você perecerão. Oi, Rossi, meu irmão, que Deus te abençoe. Irmãos, todos aqueles que se levantam contra mim e contra ti perecerão. Os nossos inimigos estão na palma da mão de Deus. Os nossos inimigos perecerão diante de Deus. Por isso que é importante nós estarmos na presença do Senhor. Esther foi colocada como rainha. Mardoqueu Deus utilizou de Mardoqueu Deus se utilizou de Mardoqueu para ver a traição que estavam preparando para o rei. Mardoqueu descobre uma conspiração para matar o rei. Então Deus usou Mardoqueu para dar o livramento ao rei. Amã é forçada a honrar Mordecai. Então, naquela noite o rei não pôde dormir, o rei ficou com insônia. Lá em Crônicas, em 2 Crônicas tem esse texto. Naquela noite o rei não pôde dormir, então Deus tirou o sono do rei. Ou seja, muitos pregadores dizem: Deus tirou o sono do rei. Deus tirou o sono do rei. Deus tirou o sono do rei, então mandou buscar o livro dos feitos memoráveis, ou seja, o livro das crônicas, porque foi lido diante do rei. Achou-se escrito que Mardoqueu é quem havia denunciado Bigta e Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham planejado matar o rei Assuero. Pai do senhor Quilane Ferreira. Irmãos, Quilane Ferreira, Pai do Senhor. Então, quando o rei pediu para o seu eunuco ler, ele viu que o que tinha acontecido, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham planejado matar o rei Assuero. Então o rei perguntou: que honras e distinção foram conferidas a Mardoqueu por ter feito isso? Qual foi a honra que fizeram para este homem que deu esse livramento ao rei? Então, os servos do rei que o serviam responderam: ele não recebeu nenhuma recompensa. O rei perguntou: quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior do palácio real para pedir ao rei que Mardoqueu fosse pendurado. Ou seja, Amã foi pedir ao rei para enforcar Mardoqueu. E ao mesmo tempo Deus tirou o sono do rei para que ele
fosse ler a história do que tinha acontecido, ou seja, ler o livro das memoráveis, o livro das histórias. Então, Amã tinha entrado no pátio exterior do Palácio Real para pedir ao rei que Mordecai fosse pendurado na forca que ele, Amã, lhe havia preparado. Os servos do rei lhe disseram: Amã está no pátio. Então o rei mandou que ele entrasse. Amã entrou, o rei lhe perguntou: o que você acha que deveria ser feito ao homem ao quem o rei deseja honrar? Ou seja, Amã pensava que o rei ia honrar ele. O rei perguntou a Amã o que era que devia fazer para um homem que tinha feito tal coisa, mas o rei não contou qual era a coisa. Aí ele disse, olha o que foi que Amã disse: o que você acha que deveria ser feito ao homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã pensou assim: a quem mais o rei poderia querer honrar a não ser a mim? Ele era muito orgulhoso, ele era prepotente, ele era arrogante, ele se achava já o rei. Ele era um homem perverso, era um homem que já imaginava que era o rei, era ele que ia ser honrado. Por isso ele respondeu ao rei: quanto ao homem a quem o rei gostaria de honrar, que sejam trazidos os trajes reais, ou seja, pegar a roupa do rei, a roupa do traje real, que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar. Ou seja, ele desejava tudo que o rei tinha, ou seja, ele desejava ser o rei. Ele desejava ser o rei no lugar do rei. Ele desejava usar os trajes reais e o cavalo em que o rei costuma andar, montado sobre cuja cabeça tenham sido colocado uma coroa real. Até a coroa do rei ele pediu para que seja colocado deste homem. Que os trajes e o cavalo sejam entregues a um dos mais nobres oficiais do rei, que era ele, para que se encarregue de vestir aquele a quem o rei deseja honrar. Ou seja, ele disse que até a pessoa tinha que vestir ele, preparar ele. Depois que eu leve a cavalo pela praça da cidade, proclamando em voz alta: é isto que se faz o homem a quem o rei deseja honrar. Então o rei disse a Amã: vá depressa. Pai do Senhor, irmã. Pai do Senhor, Ana Ju, Keliane Ferreira. Pai do Senhor. Então, Amã, ele desejava tudo que era do rei. Ele era, além de ele ser egoísta, ele era invejoso. Fuja de alguém invejoso, viu, irmão? Fuja de alguém que deseja aquilo que você tem. Fuja do homem invejoso, fuja da pessoa arrogante. Olha, eu já fui muito arrogante, eu já fui muito prepotente, eu já fui muito metido, mas Deus, ele sabe mexer no barro. Ele quebra o barro, ele pega a massa, ele é o oleiro e faz de novo. Então, irmãos, Amã, ele desejava ser o rei. Então, depois disto, vá depressa, pega os trajes, o cavalo e faça com o judeu Mardoqueu. Ou seja, Amã tinha preparado a cerca para matar Mardoqueu. E o rei mandou ele pegar os trajes reais, que ele disse que era para o homem que fosse honrado, era para andar nos trajes reais, andar no cavalo do rei, usar a coroa e andar no pátio, e o povo dizendo: é isto que o rei faz para quem o honra. Então, amados irmãos, vá depressa, pega os trajes, o cavalo com o judeu Mordecai, tudo o que você falou, e ele está sentado junto à porta do rei. Não omita coisa nenhuma de tudo que você falou. Amã pegou os trajes, o cavalo, vestiu Mardoqueu e o levou o cavalo pela praça da cidade, proclamando em alta voz. Ou seja, ele foi humilhado, irmão. Os exaltados, aqueles que se exaltam, eles são humilhados. E os humildes serão exaltados. Então Mardoqueu, ele foi exaltado pela fidelidade com o rei, pela honestidade,
pela sinceridade que ele se usou para com o rei. Ele falou da cilada que os seus eunucos estavam preparando para ele, os seus soldados. Então, depois Mardoqueu voltou para a porta do rei, enquanto Amã foi correndo para casa, angustiado e de cabeça coberta. Amã contou a Zer e sua mulher, a todos os seus amigos, tudo o que tinha acontecido com ele. Ou seja, Amã tinha contado há poucos minutos a sua grandeza, o seu dinheiro, a sua fortuna, tudo que ele tinha conseguido e o glamour que ele estava passando. E ao mesmo, com pouco tempo, ele voltou para casa correndo. Mardoqueu voltou para a porta do rei, enquanto Amã foi correndo para casa angustiado. Ele estava com raiva, com ódio. Estava com ódio e com raiva. Coberta, ele foi com a cabeça coberta. Amã contou a Zer e sua mulher e a todos os seus amigos tudo o que tinha acontecido com ele. Então os seus amigos, que eram sábios, e Zer e sua mulher disseram: se Mardoqueu diante do qual você já começou a cair. Ou seja, os homens, os seus amigos profetizou contra ele mesmo. Você começou a cair. O seu glamour, você começou a decair. Ou seja, quando a gente se levanta, irmãos, contra o povo de Deus, aqueles que se levantam contra mim e contra você, eles perecerão. A palavra de Deus diz isso, não é Rivanildo que está dizendo, é a palavra de Deus. Os nossos inimigos perecerão. Você certamente será derrotado. Se Mordecai, diante de qual você já começou a cair, e da descendência dos judeus, você não conseguirá fazer nada contra ele. Você certamente será derrotado. Assim os amigos de Amã disseram a ele. Enquanto esses ainda falavam com ele, os eunucos do rei chegaram e, sem ir embora, levaram Amã ao banquete que este havia preparado, ao segundo banquete que este tinha preparado. E aí agora você vai ver o que aconteceu com ele. Esther denuncia Amã, no capítulo 7. O rei foi com Amã ao banquete da rainha Esther. No segundo dia, durante o banquete do vinho, o rei perguntou a Esther: qual é o seu pedido, rainha Esther? Você será atendido o que você quiser. Até a metade do reino eu lhe dou. Então a rainha Esther disse: se eu tiver obtido o favor, ó rei, e se for do agrado do rei, que a minha vida seja a resposta ao meu pedido, e que, como desejo, eu possa ter o meu povo, porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para sermos destruídos. Ou seja, ela estava falando da escravidão que o povo dela sofreu, que eles foram vendidos. Sermos destruídos, mortos e aniquilados de vez. E o meu povo para sermos destruídos, mortos e aniquilados de vez. Ou seja, Amã não queria pagar pela morte de todos eles. Amã não queria pagar a morte de todos os judeus, embora que o rei não aceitou. Mas o rei diz: faça como você achar melhor. Ou seja, porque ele criou uma situação. Ele disse que o rei tinha um povo no meio do seu povo, que era um povo que não obedecia a ordem, que era um povo rebelde. Ou seja, ele colocou o povo de Deus contra o rei, mas o rei não conhecia. Então Amã preparou a cilada para que destruísse o povo. Então, irmãos, no versículo 5, o 4, porque fomos vendidos, e eu e o meu povo, para sermos destruídos, mortos e aniquilados de vez. Se ainda nós tivéssemos vendido como escravos e escravas, eu me calaria, se eles tivessem sido vendidos como escravos, pois não valeria a pena incomodar o rei por uma coisa dessas. Então o rei Assuero perguntou a rainha Esther: quem é esse cujo coração o instigou a fazer uma coisa dessas? Onde está esse homem? Esther respondeu: o adversário e o inimigo é este malvado Amã. Então Amã ficou apavorado diante do rei e da rainha. O rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho
e passou para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha Esther, pois viu que o mal contra ele já estava determinado. A rainha contou tudo que Amã tinha preparado ao rei. Então, quando o rei voltou do jardim do palácio para a casa do banquete do vinho, Amã tinha caído sobre o divã em que se achava Esther. Então o rei disse: será que ele queria desonrar a rainha diante de mim aqui no meu palácio? Ou seja, Amã, ele se debustou, ou seja, dobrou seus joelhos e pegou e caiu assim, ou seja, no colo da rainha, pedindo socorro a ela, né? Então o rei pensou que ele estava querendo desonrar a honra do rei. O rei pensava isso. Será que ele queria desonrar a rainha diante de mim aqui no meu palácio? Quando o rei acabou de dizer estas palavras, cobriram o rosto de Amã. Então Arbona, um dos eunucos que serviu o rei, disse: eis que existe junto à casa de Amã uma forca de 22 metros de altura que ele preparou para Mardoqueu, aquele que havia falado em defesa do rei. Então o rei disse que ele seja enforcado nela. E assim Amã foi enforcado na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Ou seja, irmãos, aquilo que nós preparamos, aquilo que você deseja no seu coração, olha o que eu estou dizendo aqui, isso é a palavra que diz. Aquilo que você deseja no seu coração contra alguém, irmão, você está provocando a ira contra você mesmo. Ou seja, se você deseja mal a alguém, prepara algo contra alguém, porque, irmão, no medida que a gente deseja alguém, a gente está só... É uma praga que a gente está desejando contra aquelas pessoas. Então nós devemos ter cuidado, porque aquilo que a gente deseja para o próximo cairá sobre nós. Aquilo que você deseja para o próximo cairá sobre vós. Por isso que nós devemos ter cuidado, orar sem cessar. Quando vimos algo na nossa cabeça, na nossa mente, repreender em nome de Jesus, porque o inimigo é sujo, o inimigo é mau, o inimigo é destruidor. Amã preparou essa cilada contra o povo de Deus, mas ele não entendia o que Deus já tinha preparado contra ele. Aquela forca que ele preparou contra o seu inimigo, ele mesmo morreu nela. Aqueles inimigos que preparam mal contra nossas vidas, ele mesmo, a cova que ele cava contra mim e contra você, ele mesmo cairá nela, como diz lá no livro de Salmos. A cova que o inimigo cava contra nós, ele mesmo cairá nela. Os nossos inimigos perecerão. Por isso que o texto que eu botei, o ódio do homem leva o ódio leva o homem à ruína. Irmãos, nós devemos ter cuidado com tudo aquilo, com nossos amigos, devemos ter cuidado com quem nós nos comunicamos, porque Deus, ele está voltando, é tempo da gente se consertar diante dele. Amã, os judeus são autorizados a resistir. Amã, o decreto do rei não podia ser invalidado, ou seja, o decreto que o rei tinha assinado com seu anel, o rei pegou o anel de Amã e deu a Mardoqueu, ou seja, Amã ficou no lugar de Amã, a Mardoqueu ficou no lugar de Amã. Mardoqueu foi o homem mais importante depois do rei Assuero. Deus honrou, Deus nos honra, irmãos. Deus é quem nos honra. Aqueles que preparam contra nossas vidas, eles serão destruídos, eles perecerão, eles pagarão seu preço. Se Deus permitir que eles vivam, eles viverão, mas se eles pagar o preço com a saúde, ou seja, por isso que tem muita gente doente, muita gente encamada, muita gente, sabe por quê, irmãos? Porque Deus conhece o coração de cada um, Deus conhece o coração de cada um. Por isso, Mardoqueu foi colocado no lugar de Amã, e os judeus, a rainha pediu para que o rei intervisse sobre aquele decreto, mas o rei não poderia mais fazer isto. Então o rei deu o anel a Mardoqueu para que ele mesmo decretasse uma lei, para que eles, os judeus, pudessem se defender
dos ataques que iriam ter, ou seja, aquilo que Amã preparou iria acontecer, mas Deus preparou o povo com armas e o povo se defendeu, e os judeus matam aos seus inimigos. Os seus inimigos foram mortos no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, quando a palavra do rei e a sua ordem deveriam ser executados. No dia em que os seus inimigos dos judeus esperavam apoderar-se deles, aconteceu o contrário, pois os judeus é que se apoderaram dos que o odiavam. O povo odiava os judeus, então eles pagaram o preço por isso aí. Nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, os judeus se reuniram para atacar aqueles que queriam destruí-los. Irmãos, aqueles que querem nos destruir, eles vão perecer, irmãos. Isso é a palavra de Deus que diz. A palavra de Deus é fiel. Irmão, o povo venceu. O povo de Deus. Na cidade de Susa, os judeus mataram e destruíram 500 homens e os 10 filhos de Amã, e nas 10 províncias o rei. E o que será que fizer? E agora, qual é o seu pedido? Peça e lhe será dado. Você tem ainda algum outro desejo? Será concedido. Então isto é disso. Se for do agrado do rei, permita ao rei, aos judeus de Susa, que também amanhã faça o segundo decreto de hoje, pendurem em forca os cadáveres dos 10 filhos de Amã. Ou seja, Amã, ele trouxe a destruição para ele e para a sua família. Os seus 10 filhos foram mortos, ou seja, a sua família, sua descendência foi dissipada pelo erro, pela ganância, pelo orgulho, pelo ódio, pelo rancor, pela raiva que ele tinha do povo judeu. Ele pagou um preço, ele e sua família, que adiantou o seu tesouro, que adiantou suas riquezas. Irmãos, não se preocupe com nada que você precisa, que Deus vai suprir tudo para chegar no seu tempo, na sua vida. Irmãos, a rainha mandou pendurar, pediu ao rei que pendurasse todos os filhos de Amã em forca, os cadáveres dos 10 filhos de Amã. Então o rei ordenou que assim o fizesse. Um decreto foi publicado em Susa, e os cadáveres dos filhos de Amã foram pendurados na forca. Os judeus de Susa se reuniram também no dia 14 do mês de Adar e mataram 300 homens em Susa, porém o despojo não tocaram. Ou seja, o povo judeu matou o povo, mas não pegaram suas riquezas, não pegaram aquilo que eles possuíam. Também os demais judeus que viviam nas províncias do rei se reuniram e organizaram para defender a vida e se livrar dos seus inimigos. Mataram 75 mil, irmãos. 75 mil foram mortos por causa de um homem, por causa de um rancor de um homem, de um ódio de um homem. Irmãos, o ódio que nós guardamos no nosso coração, ele procede à ruína. O ódio leva o homem ao pecado, o ódio leva o homem à destruição. Mataram 75 mil dos que odiavam, porém no despojo não tocaram. Isso aconteceu no dia 13 do mês de Adar. No dia 14 descansaram e fizeram dele um dia de festa e de alegria. Mas os judeus de Susa se reuniram no dia 13 e 14 do mês, descansaram no dia 15 e fizeram dele um dia de festa e de alegria. Por isso, os judeus das vilas que marcam nas aldeias e campos fazem no dia 14 do mês de Adar um dia de alegria, um banquete de festa e um dia que mandam presentes uns aos outros. A festa de Purim. Até hoje existe essa festa em comemoração a essa data do que aconteceu com o seu povo. Irmãos, para resumir esse texto, para Deus te dar vitória, Deus retira rei e coloca rei no seu lugar. Deus estabelece rei e tira rei. Para Deus nos dar vitória, Ele desperta o rei para não dormir, tira o sono do rei para nos dar vitória. Irmãos,
O nosso Deus é tremendo, o nosso Deus é grande. Esther e seu povo sobreviveram aos ataques, passaram por aquela dificuldade, porque o Senhor estava com eles. Por isso que é importante, irmãos, a gente não se afastar do nosso Deus. Nós estamos vivendo tempos terríveis, tempos difíceis, tempos de lutas. Devemos buscar o Senhor incessantemente, não se afastar do Senhor, e creia que seus adversários vão perecer. Jesus, ele é o nosso amigo fiel, ele é o nosso amigo, ele é o nosso bom pastor. O Senhor, ele é quem nos guarda, é quem nos protege das nossas adversidades. O povo receberam a sua vitória, comemoraram a sua vitória, e assim Deus vai fazer na sua vida. A sua vitória está chegando, a sua vitória vai chegar, e você vai comemorar, vai agradecer a Deus, vai cantar o hino da vitória, porque o tempo de cantar está chegando na sua vida. Deus permitiu a vitória ao povo judeu. Amã tinha aquele ódio do seu povo, do povo judeu, para fazer o mal. Irmãos, aqueles que preparam cilada contra nós não perecerão. Amém? Que Deus te abençoe. Compartilhe dessa palavra, nos ajude, compartilhe, nos siga lá no YouTube, canal de bênção no YouTube e Ministério da Palavra de Deus. Que tudo seja para a honra e glória do Senhor, irmãos. Acredite que Deus vai chegar com socorro, como Deus chegou com socorro na vida de Esther, de Mardoqueu e do povo judeu, ali em Susa e nas províncias. Deus vai chegar na sua vida com providência. O povo judeu choraram, lamentaram, se humilharam diante de Deus, mas Deus deu vitória. Que Deus te abençoe, que Deus nos ajude. Vamos orar agora, irmãos, vamos clamar ao nosso Deus. Vamos orar pela África, muito bem, irmão. Vamos orar pela África, pelos ribeirinhos, por todos. A obra da pastora Rosinete. Vamos orar pelo Ministério Tempo de Preparação, do Ministério da pastora Rosinete. Vamos orar pelo nosso país, pelos continentes, por todos os continentes do mundo, pela América do Norte, América do Sul, América Central, Ásia Central, a Ásia, Europa. Onde tiver um país no mundo, irmãos, onde tiver um povo, vamos orar pelo mundo, pelos nossos estados, pelos nossos municípios. Vamos clamar, vamos fazer em alta voz, vamos orar pelas igrejas, pelos pastores, pelos obreiros. Vamos orar, irmãos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por mais um dia aqui na tua presença. Abençoa, Senhor, a vida de cada um daqueles que estão nos ouvindo. Chegue com milagre e providência, Senhor. Ouve o clamor do teu povo, ouve o clamor e a oração daqueles que te clamam, Senhor. Pai, eu te peço nesta noite, abençoa as tuas igrejas, abençoa os teus ministros, os teus obreiros, a tua casa, Senhor. Abençoa, eu não estou falando de placa de igreja, que placa de igreja não sobe para o céu. Então abençoa todos os teus servos, tuas servas, abençoa os pastores, abençoa a irmã Sandra, irmã Andréa. Abençoa, Senhor, pastora Rosinete e o Ministério Tempo de Preparação. Ajude ela nessa obra, essa dificuldade que ela está sofrendo. O povo sem recurso, abençoe, abra portas, Senhor, porque ela dá de comer a muita gente, Senhor. Ela cuida de muitas crianças, de muitos adultos. A obra não pode parar, Senhor. Ajude tua serva pelos ribeirinhos na África. Visita a África, visite cada continente do mundo. Visita a América do Sul, América do Norte, América Central. Visite, Senhor, a Europa. Visite, Senhor, a Ásia. Visite, Senhor, todos os países do mundo. Visite, Senhor, Israel. Guarda teu povo ali, Senhor. Abençoa o teu povo, abençoa a tua nação. Grande é o Deus da nossa nação, abençoa Israel, cuida do nosso Brasil, cuida dos ribeirinhos, cuida lá do Amazonas, Senhor. Chegue com milagre no meio naquele socorro, chegue com socorro no meio daqueles hospitais, Pai.
Ó Pai, chegue com cura, abençoa que essas vacinas cheguem rápido, abençoa os estados, as prefeituras, os municípios. Senhor, abençoa o nosso presidente, abençoa, Senhor, o nosso país, chegue com cura, com milagres, Senhor, no meio do teu povo, abra a porta do céu e derrame bênção sem medida, cuida do órfão, da viúva, dos necessitados, Senhor, abençoa a família, o lar, Senhor, o inimigo tem preparado ciladas contra os lares, Senhor, mas está repreendido em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, as crianças, os jovens, os adolescentes, os adultos, os anciões, Senhor. Guarda o teu povo, guarda a minha vida, guarda meu filho, guarda a minha família, Senhor. Repreende todo mal contra cada um dos teus filhos, Senhor. Assim eu já te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Cicinho Santos, que Deus te abençoe. Deus abençoe Cicinho. Todo o litoral é mesmo, irmã. Vamos orar pelo litoral. Irmã Nete sempre está dizendo isso. Orar pelo litoral. Cuidar das crianças, dos idosos. Amém, amém. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos. Vamos orar. Vamos clamar pela nossa nação. Você quer vitória? Busque. Você quer que Deus haja na sua vida? Busque. O segredo é não sair da porta, o segredo é buscar. Abençoa a nossa nação, Senhor, abençoa o nosso país. Kiliane Ferreira, que Deus te abençoe, Kiliane, ore pela minha vida, Kiliane, ore pela minha vida, ore por esse ministério que Deus colocou na minha vida, que tudo seja para a honra e glória do Senhor. Estou aqui fazendo a obra de Deus, muitos aí estão em bares, bebendo, farrando, muitos estão despercebidos, mas Jesus está voltando. O Senhor faz a sua vontade nas nossas vidas, é verdade, o Senhor faz a tua vontade nas nossas vidas. Amém, que Deus nos abençoe. Vamos dormir amanhã, se for da vontade de Deus, estaremos aqui 9h30 para trazer mais uma mensagem da palavra de Deus para vocês, que tudo seja para a honra e glória do Senhor, irmãos. Se não for para a honra de Deus, se não for para a honra do Senhor, não estarei aqui, porque para mim mesmo eu não sou nada, eu sou um grão de mostarda, mas Deus, Ele é fiel nas nossas vidas, que tudo seja para a honra dEle. Amém, irmã, amém. Eita, meu Deus, que responsabilidade. Amém, Kaliane, eu creio. Que Deus nos ajude, que Deus te abençoe, Kaliane. Que Deus abençoe todos nós. Abençoe cada um que entrou nessa live. Compartilhe, irmãos. Nos siga no YouTube, nas nossas páginas. Nós temos a página Ministério da Palavra de Deus, Brasil para Cristo, e canal de bênção também, e o grupo Ministério da Palavra de Deus. Esse grupo é público. Se você quiser nos seguir, nos siga. Se você quiser publicar algo, publique. Tudo que seja para a obra e engrandecimento da obra de Deus. É verdade, nós estamos aqui para clamar um pelo outro, é verdade. Amém. Eu creio, Kaliane, eu creio que Deus nos ajude, né? Amanhã estaremos aqui, Kaliane, se Deus quiser. A tua André, um abraço. Rossi, um abraço. Que Deus abençoe cada um ouvinte da palavra de Deus. E amanhã estaremos aqui, irmãos. Nos ajude a pregar a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe. Que Deus chegue com paz na sua vida. Porque Deus já cuida da gente e sabe sobre nós o coração. É verdade. Deus sabe de tudo. Deus conhece tudo. Que Deus te abençoe todos. Fiquem na paz. Fiquem com Deus.